Com uma personalidade que transborda criatividade, ela é uma verdadeira força da natureza. Seus olhos brilhantes são como as janelas de um universo de ideias e sonhos, enquanto seus cabelos ruivos, vibrantes como o pôr do sol, parecem refletir a paixão e energia que carrega em cada passo. Carismática e cativante, ela ilumina qualquer ambiente, seja com suas ideias originais, seu charme natural e seu sorriso contagiante. Ser linda é apenas um detalhe diante da beleza genuína que emana no seu coração e de sua mente também. Ela é única e inesquecível e está pronta para deixar a sua marca no mundo. Já dizia o meu nome antes de me conhecer. Lá na educação infantil, ela já dizia da tia Cíntia. E no ensino médio, a professora Cíntia. Seja bem-vinda. Obrigada, Cíntia. Quem é Cíntia? Cíntia é professora, filósofa, mãe do Nino e da Liz, minha madrinha. Poderia defini-la por esses papéis que ocupa no mundo, no campo do simbólico, como diria o Lacan. Mas Cíntia é muito mais do que títulos e categorias. Cíntia é presença, uma mulher de escuta atenta, com braços sempre prontos para acolher num abraço ou erguer-se em celebração. Tem o dom de fazer as melhores piadas e as reflexões mais perspicazes. Agora transforma tudo isso em um projeto lindo, onde suas paixões, pensamentos e vivências se encontram num espaço só seu. Cíntia é força, afeto e pensamento em movimento. Ai, que bonito isso! Ai, que delícia! Já começamos super bem. Ai, que delícia! Muito Helena, bom estar aqui. Helena, quanto tempo faz que você se formou? Quanto tempo faz que a gente se encontrou na escola, no ensino médio? Olha, eu conheci a Cíntia oficialmente como minha professora em 2013, quando eu entrei no primeiro ano. E então eu me formei, vão fazer 10 anos esse ano. Quando eu estava escrevendo a cartinha, eu até pensei em incluir isso, mas que eu posso falar para ela isso também, né? Porque já faz, então, mais de 10 anos que a gente acompanha, né, a caminhada uma da outra. Né? E apesar, assim, claro, começou quando eu entrei no ensino médio, né, e eu me tornei a sua aluna, mas eu acho que a gente sempre teve uma conexão a mais, né, mesmo quando estava nesse ambiente escolar, né, e depois que me formei, acho que a gente ficou ainda mais próximas. Eu lembro de você, assim, no ensino fundamental, passando pela escola com aquele cabelo vermelho, e tinha sempre esse olho brilhante, esse sorriso no rosto, né? E é sempre difícil quando a gente se torna professora, porque às vezes a gente tem a sensação que desmistifica algumas coisas, quebra alguns encantamentos, né? Enquanto professora a gente tem algumas exigências, algumas chatices, enfim. Mas você sempre foi uma aluna super atenta e muito disponível, e isso sempre faz com que o nosso trabalho seja ainda mais fácil, né? Porque ser professora de filosofia para adolescentes, num contexto em que isso tudo parece ser tão distante, ou tão chato, ou tão é desafiador. Mas acho que esse desafio nunca foi no sentido negativo para mim, sempre foi no sentido de estímulo, né? Olha lá o Nino. Nino, vem cá, meu amor, vem aqui. Ele quer um pouco da atenção também, é isso? E me conta, como que dentro do ensino médio, cursando o ensino médio, você foi tateando o rumo profissional, o rumo de carreira? Para te responder essa pergunta primeiro, acho que quando eu entrei no ensino médio, acho que eu sentia que, assim, era um sonho meu, que eu estava finalmente conquistando, porque minha mãe também é professora. E eu ficava, nossa, eu quero muito chegar logo no ensino médio. Quando finalmente passei pelo 9º ano, porque finalmente a minha vida vai começar. Eu acho que é assim que algumas pessoas sentem em relação à faculdade. E também foi um momento muito especial pra mim. Mas quando eu entrei no ensino médio, fiquei tipo, finalmente eu estou aqui. Esperei a minha vida inteira por esse momento. Então eu acho que eu entrei no ensino médio muito animada, né? Com muita vontade. E foi aí que eu te conheci, né? E nessa época da minha vida eu já sabia que eu era uma pessoa assim, 100% humanas.
sem dúvida nenhuma. Acho que algumas pessoas já ficam ainda com um pouco de dúvida, tipo, mas qual área, ou qual, né, humanas, exatas ou biológicas. Eu já sabia que o que eu fosse fazer com certeza ia ser de humanas. Então, para mim, as aulas de filosofia, eu sentia, eu acho na época, que elas eram distantes de mim, mas eu tinha muito interesse em descobrir o que exatamente era aquilo, né? Eu acho que uma aluna muito... Eu ainda sou uma aluna muito curiosa. E na época, durante grande parte do meu ensino médio, até mesmo no meu 3º ano, eu achava que eu ia seguir com a psicologia. E eu acho que tem muito a ver com o que aconteceu nas nossas aulas de filosofia. Também, assim, eu acho que eu assisti alguma série que tinha algum psicólogo. Eu fiquei, ai, que ótimo, acho que vai ser isso. Mas eu tinha muita curiosidade em saber como é que ia ser isso sobre psicologia. Aí eu me formei no 3º ano, prestei vestibular. E eu acho que eu ainda sou uma pessoa que, assim, eu não queria admitir que eu tava na dúvida sobre ser aquilo que eu queria mesmo. E aí eu nem admiti, acho que nem pra mim mesma que eu tava questionando. Aí o que acontecia é que às vezes eu tava na prova e aí eu enrolava mais porque, não sei, Então, assim, era uma autossabotagem, assim. Então você tá me dizendo que você já tinha internamente uma certeza, mas não admitia essa certeza. Era assim, eu achava que eu queria muito psicologia. Mas eu nunca tinha parado para pensar muito o que aquilo iria significar para minha vida. Eu achava que fazer o curso ia ser muito legal. Estudar aquelas matérias ia ser muito interessante. E foi só quando eu entrei no cursinho mesmo que eu fiquei, nossa, mas será que eu gostaria de trabalhar mesmo com isso? Será que eu quero... Esse dia a dia? Esse dia a dia? Porque meu dia a dia não vai ser só estar na universidade, né? E foi aí que eu fiquei tipo, nossa, acho que eu não consigo me ver em um consultório ou trabalhando em um ambiente corporativo como RH ou na escola. Eu senti que aquilo não ia ser pra mim, que eu não ia ser feliz fazendo isso. E foi só no cursinho que eu fiquei, não, eu tenho que escolher outra coisa. Aí comecei a procurar todos os cursos que existiam em todas as universidades públicas que tinham perto de mim. E foi aí que eu cheguei em cinema. Então só pra gente... Então você... O que definiu o seu não, né? Porque às vezes a gente fica preocupada com o sim. O que definiu o seu não foi você se enxergar dentro daquele cotidiano e falar, nossa, não vai rolar. Não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. Às vezes a gente pensa na carreira, mas não pensa no dia a dia, né? Então, acho que quando também... Nossa, eu acho que é tão duro, né? Tomar uma decisão quando você tem 17 anos. Quando eu me formei no ensino médio, meu aniversário é em novembro, né? Me formei em dezembro, então eu tinha acabado de fazer 17. Acho que eu nem conseguia pensar assim, o que eu vou fazer no meu trabalho? Não, eu pensava ali os próximos 4 anos, né? De que eu vou estar estudando, em qual festinha que eu vou ir depois. Eu não tinha muito essa cabeça, eu acho, pra tomar uma coisa importante. A gente às vezes perde um pouco a noção da maturidade ou da imaturidade, né? Então, às vezes as famílias também querem que a gente... Tô fazendo uma generalização, né? Mas às vezes a gente quer essa resposta, a ideia, porque para quem tá na condição de adulto, que já fez essa trajetória, a gente se esquece um pouco das nossas angústias, né? É interessante isso, porque quando eu também fui escolher a minha carreira, eu escolhi pelo o que eu não queria. Antes de saber exatamente o que eu queria e o que eu não queria. E como é que o cinema foi parar aí dentro dessa cabeça, desse coração? Nossa, eu acho que é até muito doido de pensar como que eu cheguei nisso. E eu acho que até hoje eu acho que foi uma decisão assim, muito acertada. Não me arrependo nem um pouco de ter feito cinema. Acho que na época do cursinho, eu não sei se você fez cursinho, Cíntia. Eu fiz. É uma época dolorida, né? Nossa, eu costumo dizer que pra mim, se o inferno tem um lugar, esse lugar é o cursinho. Nossa, é mesmo. É infernal. É inferno. Então porque eu lembro. A gente não tem amigos, a gente vive o dia todo com pressão de resultados, tá todo mundo olhando um pro outro, enxergando um concorrente. Competição. Sim. Então foi muito doloroso, assim. Tanto que eu falo para os meus alunos, se você puder, não vá ao cursinho, né? Se dedique antes daquilo que você
Porque o cursinho é sempre desafiador, para você também foi? Foi. Acho que foi um ano assim que foi muito sofrido de ficar nessa. Toda vez que saiu uma lista do próprio cursinho, que fazia um ranking assim de todos os alunos do cursinho, nossa, sempre que ficava mais pra trás, me dava tipo, ai meu Deus, será que eu vou ficar mais um ano nessa? E aí o que aconteceu, Cíntia, é que eu procrastinei muito nesse meu ano de cursinho. Eu assisti assim muitos filmes nesse meu ano. Acho que é porque eu não queria estudar, sabe? Mas olha só como as coisas são engraçadas, né? Acho que eu comecei assistindo assim, muitos os blockbusters da época. Aí quando eu vi, fiquei tipo, nossa, acho que eu quero ver umas coisas mais cults. Comecei a colocar o pezinho ali, comecei a ficar mais curiosa em relação ao cinema. Ao mesmo tempo eu tava questionando psicologia e fiquei, nossa, será que não tem uma área aí pra mim? Porque eu realmente gosto disso. E aí eu comecei a procurar o que era fazer cinema, né? Eu acho engraçado, porque quando eu tava na faculdade, até hoje quando eu conto para as pessoas que fiz cinema, ficam tipo, nossa, que legal, então você é atriz? Não, muito pelo contrário. Essa é a primeira vez que eu estou na frente da câmera. Eu nunca estive nessa posição antes. Verdade. Eu nunca quis. Na faculdade, às vezes pediam assim, você quer fazer uma pontinha? Não, não quero não. Então, na faculdade de cinema, a gente aprende tudo o que acontece atrás das câmeras, né? Tipo, do roteiro, até como que a gente escolhe os atores, a direção de fotografia, iluminação, direção de arte, assistência de direção. Então são assim inúmeras funções, né? E eu tive o privilégio de estar numa universidade que conseguiu combinar um pouco dessa prática com a teoria também. Então você se formou na Universidade Federal do Paraná. Estadual do Paraná. Na verdade, Estadual do Paraná. A faculdade fica em Curitiba. Em Curitiba. É um campus lá que tem cinema e tem outras áreas? Faz parte da Faculdade de Artes do Paraná. Lá tem artes visuais, teatro, artes cênicas, música. Mas o campus de cinema mesmo, ele fica à parte, porque a gente tem que ter os estúdios e o equipamento, a gente tem que ter mais espaço que os outros. E durante a faculdade eu falei com muitas pessoas e questionei muito, mas como que vocês chegaram aqui? Porque eu cheguei meio na louca, assim, né? E vocês? E eu lembro que me marcou muito que teve uma amiga que me disse assim, nossa, é que eu gosto muito de artes. E eu achei que cinema era uma das artes que eu conseguia ligar todas elas. Então a gente era o único curso do meu campus que tinha contato com todo mundo, porque a gente precisava dos atores pra gente usar, né, nos nossos filmes. A gente às vezes entrava em contato com o pessoal da música para fazer a trilha sonora. Então a gente sempre foi um curso que agregava os outros. Então eu acabei tendo contato com muita gente, muitas outras áreas por conta de fazer cinema. Que sensacional! E aí você se formou? Me formei. Se formou e os projetos começaram a caminhar para uma outra direção. Então, como é que é isso? Então, lembra lá do comecinho que eu te falei que eu tava, psicologia, que não sei o que não sei o que lá. Então, muito louco o jeito que as coisas se encaminham, né? Quando eu tava no bacharelado, eu já sabia, assim, que eu queria fazer um mestrado depois, que eu queria ir pra fora, talvez fazer uma universidade no exterior, mas eu não tinha, assim, um plano muito bem traçado, né? E nem uma pesquisa que eu queria fazer, né? Era apenas uma vontade. Interessante. Hoje a gente pode chamar isso de uma intuição, né? Era uma certeza, mas que não vinha muito... Você farejava uma coisa... Sim. Aí eu fiquei tipo, mas eu quero fazer mestrado, mas o que eu quero pesquisar? Eu não sei. Depois eu vou ver isso. Acho que foi durante quando eu tive que começar a fazer o TCC, né? Meu trabalho de conclusão de curso, que eu tive que pensar, então, no que tipo de trabalho, que tipo de... TCC eu quero fazer. Aí eu comecei a pesquisar sobre os filmes, sobre o que eu gostava, o que eu não gostava. E tem uma área que é muitíssimo tradicional e clássica nos estudos de cinema, que é a psicanálise em mídia. Olha, nossa! E aí eu comecei assim, eu fui tímida talvez, durante o meu TCC, eu comecei a desenvolver uma pesquisa em psicanálise, em um filme específico. Mas foi durante o meu mestrado que eu fiquei, virei a garota da psicanálise no meu departamento. Então, na minha pesquisa que eu faço hoje em dia, que eu fiz durante o meu mestrado, eu usei psicanálise para analisar os filmes. Então é engraçado você ver como tudo meio que volta para o mesmo lugar. Interessante que você volta para psicologia, para psicanálise, mas você vai com outro repertório, né? Sim. A partir de um...
nessas narrativas incríveis. E aí você conseguiu ir pro exterior. Sim, eu consegui. Você foi para onde? Eu fiz meu mestrado, me formei recentemente no meu mestrado na Universidade de Oslo, na Noruega. Meu mestrado se chama mestrado em Screen Cultures, né? Mestrado em cultura de tela. Cultura de tela. É uma tradução literal, assim. Foi um mestrado assim, que acho que foi o que mais me empolgou na ideia de cursar esse mestrado, porque em cinema tem muitas áreas mais práticas, ou às vezes eu entrava no curso de alguma universidade, era muito jornalismo, mídia, eu queria algo assim mais específico do que isso. E o Screen Cultures é um curso que ele combina assim a sociologia, a filosofia e mídia, que era o que eu queria, que era exatamente o que eu queria.